Então, enquanto a gente espera o Andrei voltar para começar com a parte da cultura pesqueira, eu gostaria de compartilhar aqui algumas ideias que o seu João, a Associação dos Pescadores Tradicionais da Tapera, propuseram para nós há algum pouco tempo. Então, um deles é um projeto de formação de jovens pescadores na comunidade, porque tem uma demanda, uma necessidade por jovens se envolver na pesca, tem um problema de falta de sucessão acontecendo e também uma necessidade de alguns tipos de trabalho que são necessários e que seria muito bom a comunidade participar. Então, a gente preparou o convite para encaminhar para as escolas, para ver se a gente tem adesão dos estudantes para poder estar fazendo essa formação de estudantes. E o seu João depois vai falar um pouco mais sobre isso, com propriedade máxima. E um outro projeto também, da parte deles, que é da gente fazer mutirões na Tapera, na rua da Tapera, com os moradores, para poder sensibilizar as famílias, as casas todas sobre esse tema de cuidado com o resíduo. Então, isso eu já adiantando, são as duas proposições que o seu João e a Associação dos Pescadores da Tapera sugeriram para a gente fortalecer juntos aqui com o nosso na nossa escola, eu sou ali da Tenente Almar, que eu sou professora ali de Geografia, a gente tem, o novo ensino médio, a gente tem uma aula por semana com todo o ensino médio com um projeto. E o projeto dos primeiros anos justamente é esse, essa questão dos resíduos, né, e a poluição da praia, porque tudo acaba... Então é bem... O foco do nosso trabalho é justamente esse. Então vai encaixar bastante com o que vocês estão pensando. Inclusive eu tenho muitos alunos ali de primeiro ano que vão pescar com o pai no final de semana, que eu vejo que se der um empurrãozinho para participar dessa formação, de conhecer essa atividade que é tão importante. Eu vejo ali o interesse em alguns jovens. Eu já estou ali há uns 5 anos e conheço eles desde pequenininho, estou vendo eles crescerem. Então é uma coisa bem interessante. Eu sugiro que a gente pense isso junto com a Tenente Almar e tente fortalecer com as outras escolas para a gente, não sei se na mesma data, mas que seja uma ação com várias frentes. Perfeito. Tá, Andrei, eu vou pedir para você se apresentar e depois falar um pouquinho se a pesca aqui no nosso território ela está viva, se tem peixe, se tem pescado no mar e como é que é a rotina dos pescadores, como é que é a vida do pescador. Olha, então eu vou começar pela vida do pescador. Essa noite eu fui pescar, eu mais um amigo, e vocês não têm noção do frio que estava. Com as mãos todas doloridas, do gelo, água gelada. Estava no camarão, né? Peguei bastante, graças a Deus. Consegui 18 quilos de camarão. Eu peguei uma caixa de peixe fado e eu cheguei aqui um pouquinho atrasado porque eu estava fazendo filé. Então, horrível, né? Eu fui em casa, vou tomar um banho, depois vim para cá, que daqui a pouco daqui eu já vou sair, vou pescar de novo. Mais uma friaca de noite. Tá? Dizer que tem peixe depende da lua. Né? Ontem nós saímos para pescar durante o dia, fomos com um tipo de rede, rodamos tudo, chamamos lá um bate, a gente fala que é o bate-bate, né? É o passarinho mergulhando para pegar a manjuva e o peixe embaixo pegando a manjuva. Então, peixe maior comendo menor. E cerquei era um tipo de peixe que acho que não tem nenhum pescador que queira pegar que é a guaivira, né, seu irmão? É horrível. É horrível. Se ela espetar na tua mão, fica pior ainda. Então a gente cercou, são 320 braços, imagina 320 braços minha, de rede cercando, batendo, e na hora de chegar lá, a gente viu as boias afundando. A gente achou que era anchova, né? Eu fui para anchova. E rodei tudo, foi até lá embaixo na boca da barra. Eu dei 3 lances e peguei 2 anchovas. Naquela hora, para mim, não tinha pescaria nenhuma. Então voltei, aí falei para o meu colega, vamos tirar, desembarcar toda essa rede. Eu ia embarcar uma outra rede, aí resolvi não embarcar. Peguei as 2, botei para cima, trouxe mais 2 para baixo e fui para o camarão. Aí ficamos até 1h da manhã, frio. Tá?
Então assim, ó, hoje o pescador em si, tá? Ele tá, nós estamos, o pai passou para mim, eu não consigo passar para frente. Não é o peixe que vai acabar é o pescador. Tá? Enquanto não tiver incentivo aí da gurizada aí para uma escolinha, e assim tem que gostar também. Tem que gostar, não adianta a gente chegar lá, levar para dentro de uma oficina e dizer que ele vai se formar um pescador, porque não tem que gostar. Primeiro de tudo tem que gostar. Quem é professor está como professor porque realmente gosta, né? Porque pela situação que está hoje em dia, né? É coisa, a gente sabe disso, né? E o pescador é a mesma coisa, não pensem que é diferente não, tá? Então a gente fala que a gente está entrando em extinção, né? A gente está entrando, e não é a pescaria. Porque hoje não tem, mas amanhã a gente já sai por aí, ninguém pesca no mesmo lugar sempre, hoje a gente está pescando aqui, amanhã a gente vai lá para baixo da ponte, depois de amanhã a gente já vai lá para baixo para a Ilha do Largo, ou vamos no Mar de Fora, né? O pai ainda vai comigo ainda para o postão ainda, eu gosto de dar aqui a tainha também. Passo trabalho às vezes, quando eu vou com ele, que eu pergunto as coisas para ele, ele diz que tem pouquinho, mas quando eu chego lá, quase morro. Perguntei outro dia para ele se tinha quantas tainhas eu tinha pego, mais ou menos mais 11. Dei mais uma tarrafada, peguei 8. Quando cheguei lá para botar dentro do saco para vir embora, 36. Pensa, eu carregando sozinho, a gente morre, né? Então assim, ó, pescador, nós temos que fazer projetos, tá? Projeto Mirim, botar a gurizada dentro de uma salinha e ensinar eles o dia a dia. Semana que vem eu vou levar quem vai levar uma professora, vai levar uma gurizada lá entre 5 e 6 anos de idade para conhecer, saber como é que é meu rancho, como é que é as pescarias, como é que a gente processa o peixe. A gente vamos lá, por 2 horinhas eu vou dar uma orientação para eles. Até hoje eu estava falando para minha mulher que meu rancho hoje está virado uma bagunça, porque é muita rede, né? É muita rede. E está tudo empilhado uma em cima da outra. O rancho é pequeno mesmo, não é grande. Meu barco, um já fica na rua, o outro fica aportado também. Onde é que é o teu rancho? E eu aqui na praia. Então, e é assim, a vida de pescador é uma vida sofrida, não é uma vida fácil, né? Tá aí o pai de 78 anos de idade, sustentou nós na pescaria o tempo inteiro. Nós somos em 4 irmãos, uma mulher e 3 homens, 2 gostam de pescaria, um gosta de pescaria, mas é só na linha, mas mal e porcamente vai. Então, para ver, como nós dois a gente gosta mais, né? Eu mesmo, eu vivo da pesca, né? Hoje eu estou na Confrem, né, que é a Confederação Nacional de Fortalecimento de Reserva Extrativista Costeira Marinha. Sou conselheiro extrativista da Resex também. Eu posso uma pergunta para o senhor? O senhor falou que está muito frio, né? Mas o senhor viu alguma mudança de antes para agora? Assim, porque hoje diz que é o dia mais frio do ano, né? Eu não sei se é verdade, mas antigamente era frio assim também aqui na região ou não? Tem os dias de frio, né? Só que assim, ó, tu lembra 2 anos atrás se esfriou tanto assim? A gente também não lembra, entendeu? A gente tá todo dia no mar, a gente não lembra assim, ó, tipo um mês atrás, qual foi o dia que fez mais frio, qual foi o dia que fez mais quente. Mas alguma diferença além do frio? Alguma diferença? Não, é no geral, né? No geral, tem dias que é bem gelado, né? Tem dias que a gente lá de fora ali pega um vento sul quase morre, porque é muito frio. O vento sul é muito frio. O nosso inverno aqui é o vento sul. Só que ontem praticamente não tinha vento nenhum, de repente começou a cair no noroeste, ali veio frio. Aí veio frio mesmo. Então aí eu disse pro meu colega, vamos embora, eu tomei uma garrafa de café sozinho. Então, é porque eu sou gaúcha, né?
Então eu vim em 2014 pra cá. Mas quando eu vim, todas as minhas roupas de frio eu deixei lá. Eu não trouxe, porque aqui falavam que não fazia frio, né? E hoje mesmo a gente não pode andar sem jaqueta. Mas vou te falar que o frio de lá é diferente do frio daqui, né? É totalmente diferente. Eu já fui ao Rio Grande do Sul e lá tem as manhãs geladas, né? Tem as noites também, mas são frios diferentes. Tá? E as espécies, assim, a quantidade e a variedade de espécies, assim, de peixes, o senhor notou a diferença de um para cá ou não? Assim, ó, eu não estava acostumado, tipo, a pescar na chuva aqui dentro, né? Só lá embaixo, na boca da barra, lá a gente sempre soube que tinha. Hoje ela já está vindo cá embaixo. Aqui embaixo, praticamente na frente da tapera, tem bastante chuva, está vindo. E espada bem pouco. Primeiro que já não tinha nem valor comercial, né? Hoje não, hoje tem um valor comercial, hoje todo mundo quer, filézinho e tal. E aí a gente aproveita, né? E antigamente a gente o que pegava, soltava, não fazia nem questão. Né? Tem gente que nem gosta de pegar a espada porque ela acaba com a rede. Mas em questão de peixe assim, diferente, dizer para ti diferente, peixe diferente aqui é bem complicado de falar, porque assim a gente pega de tudo, né? Sim. Seja pouco, seja muito, mas a gente pega de tudo. Não, em relação à poluição, assim, Infelizmente, olha o Berligão. Ele está falando ali do Berligão ali. Infelizmente, o Berligão hoje acabou poluição. Né? O pai participou aí de um pessoal com um projeto aí, e hoje eu estou participando também, estou mais aqui com o pessoal dos professores da universidade, né? Até domingo agora eu vou sair com o pessoal que eles vão fazer uma coleta dentro da reserva. Pleno domingo, me ligou ainda há pouco. Pediu para eu levar celular, que quer ir nos bancos, para poder ver, quer fazer coleta para a universidade. Foi indicação de um professor da universidade também, o professor Paulo Vargas. Os professores. Então, Esposo da nossa orientadora. Olha aí, ó, professora Alessandra. Então, e assim, ó, nós também participamos de um projeto que é o projeto Pescando Lixo. Tá? Então participa eu, participa o pai, na Tapera tem mais alguns também que estão participando. Infelizmente a nossa reserva ali, ela está dominada por lixo. Fizemos essa limpeza ali, tiramos quase 1 tonelada, né, pai? Foi, né? Quase 1 tonelada de lixo, infelizmente. Né? Mas tem muito a tirar ainda. A gente quer fazer mais um mutirão, né? A princípio eu queria 100 pessoas, mas a gestora queria só 50, no final acabou com 38 pessoas. Mas foi bom, o Juan estava lá também, né, Juan? Nós tiramos tanto resíduo, vocês não imaginam. Tipo, metade dessa sala aqui cheia de resíduo, assim, coisa de 1h30 Para vocês terem uma ideia, ainda tem lá na reserva. A gente fala que é o baixio, né? Para nós é o baixio. Né? Dentro da base, a gente tem o passo, para nós é o baixio. Mas é a reserva. Tem geladeira lá ainda, tem fogão, foi tirado máquina de lavar, tá? Tem tudo isso. Então tem muito lixo. E assim, ó, tem muitos pescadores, a gente culpa um pouco eles também. Né? Até eu sou pescador, então, mas infelizmente a vergonha está vindo da gente. Come um salgadinho, saco água. Sim, fuma um cigarro, pá, tudo é... Tem isso também. Tá? Então a gente culpa um pouco eles. Garrafa plástica, meu Deus, tem tantas, você não tem ideia. Tem muita, não? Tem muita garrafa lixo plástica. De pesca, né? Corda, isopor. Aí esses dias nós tivemos na inauguração ali do professor Paulo Horta, né? E aquela senhora que estava falando a respeito das redes ali. Rasga uma rede, não vem para cima. Ela vai ficar lá embaixo trancada numa pedra, ou sei lá. É a famosa rede fantasma, né? Que se fala, né? É a pesca fantasma. Os pedaços de rede que ficam no fundo do mar. Eu mergulho também, eu sei que tem bastante. A gente vê, ninguém é bobo. Né? Às vezes eu vou pescar no costão, eu dou uma tarrafada, às vezes esqueço de botar a fieira no pulso, a tarrafa vai embora, já era, acabou, mas vai ficar lá no fundo lá. A gente sabe que vai passar um caranguejo, vai passar um peixe, vai ficar malhado lá, não tem o que fazer.
Tem dias que não tem o que fazer, tem dias que a gente mergulha, vai atrás e ainda consegue resgatar ela. Mas em lugar fundo e que a gente não tem visibilidade nenhuma, não tira, vai ficar lá. Infelizmente vai ficar lá. E isso daí vai acontecer no mundo inteiro, isso não é só aqui para nós não. Né? Mas é assim, ó, é chamar o pessoal dentro da reserva, fazer uma limpeza. Eu gostaria que essa limpeza fosse de umas 3 horas e não de 1 hora só. Né? Isso eu falei, eu cantei essa pedra ali já desde o começo do projeto, umas 3 horas no mínimo, né? Mas se perdeu meio-dia para fazer a limpeza de 1 hora. Né? E olha a quantidade de lixo que saiu. Né? Com 3 horas, todo mundo juntando lixo ali, e é força de lixo, né? A gente ia limpar muito mais. Aí, junto com isso, a gente tem que fazer a conscientização da população, principalmente quem vive perto da praia, porque aquilo ali, boa parte, vai com a chuva, né? Também. Sim, vem muito, dá um temporal aí. Vai tudo e assim, ó, como eu falei lá no projeto, lá no dia eu falei, né, irmã, a respeito de pescador não toma uísque. Passa as lanchonas grandona, então água, garrafa de champanhe, a gente pega um monte lá, isso aí. Teve amigos nossos que se cortaram, né, na beirada da praia, mas infelizmente, só que dá pra gente arrumar um pouco isso, dá. Como eu falei no começo aqui, que eles queriam botar só 50 pessoas, eu queria 100, porque lá são vários berçários, entendeu, do caranguejo. Então nesse berçário ninguém pode estar entrando, quem não conhece. Tipo, eu conheço, o pai conhece, mas vocês não conhecem, né? Então vocês vão botar uma toca grandona lá, bota o pé, tranca, o caranguejo vai ficar lá dentro e vai acabar morrendo. Ou já desovou, né? Pode acontecer isso também. Isso, já tem estudos disso daí. Tem os locais certos de berçário? Tem. São vários berçários que tem. Eu queria sugerir se o seu João pudesse revisar as propostas que a gente tem para propor, falar do projeto de formação de jovens pescadores e do projeto de eu mutirão. primeiro que o André encerrasse a fala dele, porque a minha fala vai ser abrangente em diversos setores. Não adianta eu abranger um setor agora e daqui a pouco eu estar ali e retornar tudo. Eu preferia que o André encerrasse e eu fosse para lá e passasse toda a experiência possível. O pai tem muito mais experiência, a bagagem dele tem mais, né? E eu só vou dando continuidade. Claro, hoje eu estou participando da Confrem para fortalecer a nossa reserva, né? Por isso eu estou lá, trazer coisas, recursos também para nós também. A gente sabe que o que a gente está tentando agora é trazer recurso para fazer o replantio do berbigão. Né? É isso que a gente está tentando. Está com um projeto, foi feito até pelo professor de vocês, que é o... Faz esse replantio de berbigão. Isso a universidade vai fazer a pesquisa, vai ver como é que vai pegar as sementes de gosto. Né? A universidade faz, passa para o pessoal eu não sei se vai vir pescadores, se vai vir os próprios professores, vão fazer esse replantio, não é como que vai funcionar. O primeiro ciclo foi levar o berbigão até eles, para eles estudarem, porque pelo tanto que morreu, né, foi muito. Quando a gente chegou aqui na capela, eu tinha 12 anos de idade, eu estou com 54, tinha muito berbigão lá atrás. Né? Eu não gostava de tirar, nunca gostei de tirar, mas volta e meia a gente comprava, né? E hoje não tem mais nem onde tu comprar. Hoje tu não compra mais a quantidade que tu comprava antigamente. Né? E hoje de quem tu compra um berbigão mesmo, in natura, e leva para casa e tu vai descascar. Né? Eu comprei outro dia, comprei um balde, né? Comprei de um amigo. Só que assim, tem que fazer esses estudos, né? Obrigado a fazer esses estudos, porque dentro de uma reserva que tinha uma extração que era gigantesca, hoje tu não tem nada. Tem extrativistas lá que viviam disso
estão trabalhando em outras coisas, porque não tem mais onde tirar o berbigão, infelizmente. Né? Mas isso aí, minha é pegar o pessoal, montar um projeto para fazer levar pescador mirim aí para aprender bastante, né? A gente poder passar tudo que a gente sabe para eles. A gente não vai conseguir passar o tudo, né? Porque eu acho que cada ano que passa, cada geração que passa, o pai pescava de um jeito, eu pesco de outro. Onde eu pesco, às vezes o pai não pesca, né? Eu sou de estar costurando os lugares onde eu vou pescar. Às vezes o pai vai, aqui não é bom, e eu vou. Né? A gente é metido, né? Para ir explorando mais lugares, coisas melhores para a gente, né? É que cada dia de pescaria é um dia diferente. É um dia diferente. Tem dias que a gente vai de linha, tem dias que a gente vai de rede, tem dias que a gente vai tarrafo, tem dias que vai de mergulho. Dentro da reserva, então, é o berbigão que mais, camarão, peixe. O camarão esse ano ali foi meio fraco, né? Caranguejo não, né? Não, tem bastante caranguejo. Mas é autorizado É assim, ó, não existe um plano de manejo hoje dentro da Resex, não existe. Não tem. Até eu perguntei, existe o defeso, mas não existe o plano de manejo. Então não pode me cobrar um defeso se não tem um manejo, né? Não tem nada ali me impedindo que eu possa ir lá tirar. Eu vou lá e tiro. Eu tiro. Eu sou extrativista. Certo. Então eu vou lá dentro da reserva, eu vou lá. Só que só tiro por encomenda também. Né? Mas tipo berbigão, quem quiser hoje, não tem. Aí a gente vai para o camarão. Deu fraco esse ano. Aí a gente vai para o peixe. Tem muito peixe dentro. É um berçário aquilo ali. Um berçário. Então a gente aproveita e vai para a pescaria ali, que é o Paraty, é o Montanhota, né? Hoje tem linguado ali dentro, aí tem os peixes proibidos também. Para pescar o caranguejo, o senhor como é que analisa o tamanho do buraco do caranguejo para ver o tamanho do caranguejo e mais ou menos? Como é que funciona? É que assim, ó, tem um buraquinho ali, a gente vai lá e bota a mão e vai até aqui. Fica o braço todo arranhado porque é cheio de raiz, né? Mas vai lá dentro. como é que o senhor vê mais ou menos qual é o tamanho do caranguejo que vai estar lá dentro? Dificilmente. Às vezes tu olha assim um buraquinho pequenininho assim, tem um caranguejo grande. Como é que ele entrou por ali, eu não sei. Mas não entrou por ali porque tem outras cobras do outro lado. E a gente, é tudo interligado uma na outra. Entendeu? Então às vezes entra por um lado, a gente bota a mão pelo outro. Às vezes a gente bota a mão, sente ele e ele já sai pelo outro. E não usa luva, algum equipamento de proteção? Ele não te pica? Ele não te morde? É assim, ó. O caranguejo tem uma guerra grande, né? Não tenha medo daquela guerra grande ali que ela não vai te fazer nada, que lá dentro ele tá assim, ó. Agora, as perninhas dele, aquilo te espeta que aquilo dói, tá? É mesmo? Passa aquilo uma desgraça, aquilo ele tem fé. Eu estava todo cortado, há poucos dias atrás ele estava todo cortado, todo espetado. Eu levei minha mulher para ir pescar comigo, tirar caranguejo comigo, chegou lá e ela disse, botar a mão de você, tá maluco? Eu disse, bota mulher, bota, ele não vai te morder, só fica de olho por causa das pernas dele, que ele vai te espetar só. Ele vai pincelando, então aquilo que dói, tá? Aí ela foi, conseguiu tirar. Bom, gostei, vamos lá. Amanhã nós vamos lá de novo. Não, vai tu. Não foi. Então que aquela garra não machuca? Não, a garra não, o problema, porque a garra vai estar assim, ó. Machuca. Ela não tem, ele só vai abrir a garra se ele tiver com ela esticada, entendeu? Sim. Se tiver aqui assim, ó, fechado aqui, ele não tem força nenhuma, nada. Mas o problema é as perninhas dele é triste. Tadinho. Como me dói. Porque pouca carne para um caranguejo precisa bastante caranguejo para conseguir assim, uma quantidade boa de carne, não? Eu assim, ó, pouco eu comi, tá? Às vezes eu tiro, o pai ainda come algum lá, eu pouco como aquilo ali. Mas é nas garras dele, né? Tipo o goiá. Eu mergulho, tiro o goiá eu só tiro as garras dele e solto ele de novo.
É um caranguejo. É um caranguejo. Ele cresce de novo? Sim, sim. Ele constrói, ele vai, se for o ser humano, se fosse assim, né, perder o braço, vai crescer o outro, tal, não. O caranguejo é assim. Eu não sei se o saia, não vou estar falando besteira aqui. Eu não sei, mas o boiá e o siri, eles são, né, pai? São os dois, né? Hã? A garra, está falando da garra, né? Passa eu já não sei, mas a garra ele cresce, o boiá. Né? Eu tiro bastante, isso eu tiro bastante, isso é só no mergulho. Não tem, ou o pai quando vai nas pedras ali, levanta uma pedrinha ali, vai tirando. É sim. É só que ele vai comer. Assim, ó, tipo a garra eu tiro porque ela tem um comércio grande, né? Ele é forte, um comércio grande. E o caranguejo, a última vez que eu tirei, eu acho que eu tirei uns 150 ou 160 caranguejos. Ainda me roubaram a minha bicicleta, vocês não vão dentro da base aérea. E fizeram uma sindicância para mim procurar a bicicleta e no final da sindicância foi comprovado que a bicicleta não foi roubada de dentro. Só que eu estou esperando uma audiência com o comandante que eu vou apresentar aquilo dali, foi assinado por ele, porque quem passou a conduzir a sindicância era um médico. Ele não é polícia. O médico não é polícia. Infelizmente, mas tudo bem. Mas é assim, caranguejo tem bastante, tá? E nós estamos com um problema hoje dentro da Resex, que é as árvores invasoras, né? É o pinus. É um tipo de pinheiro que tem ali dentro. A gente até pediu, ele pai, pedimos o ICMBio para... Pinus dentro do manguezal? Dentro do manguezal. Como é que ele consegue viver? Ele vive em qualquer lugar. Mas qualquer tipo de ambiente ele desenvolve. Desde 2014. Então, talvez tu lembre do Morro das Pedras, aqueles pinos que tinham lá, daquela espécie ali, infelizmente. Então a gente quer arrancar o mais rápido possível para não se alastrar, porque aquilo ali, e tem bastante, tá? Lá embaixo, perto da linha onde o avião pousa lá, a gente fala que é a coroa do avião, né? Que é um pouco antes. E acidifica. Um pouco antes da onde ele mostrou aqui a coroa seca, né, aquele banco de areia que ele está mostrando ali, então ela fica um pouco antes. E lá tem bastante pinos. Então a gente quer arrancar, e lá é um berçário também. Sim. Esse é um berçário também. Então, mas é isso aí. Se alguém tiver alguma coisa. Então, sobre a questão dos pescadores meninos, né, esses projetos todos, eu sou professora de primeiro ano, né? E eu acho que na cultura pesqueira indígena tem palavras muito alfabetizadoras, assim, né? Aí eu fiz um projeto ali na escola do Mar Alfabetizadora, e eu tento alfabetizar com palavras dessa cultura pesqueira, tarrafa, berbigão, são palavras boas para usar, garapuvu, canoa de garapuvu. E aí converso muito com as crianças sobre isso, eles são muito fascinados, pelo menos os pequenininhos, né, com quem eu trabalho, 6, 7 anos, eles adoram pesca e se interessam muito por isso, né? E a gente conversa muito de peixe, não faz parte da minha cultura familiar, eu sou de São Paulo, né? Então, sou novata aqui, eu tento ali com eles, e aí eu converso sempre com eles. Tentei fazer uma sondagem de quem tem pai, vô, pescador, né? Pra levar ali pra conversar com a gente, né? E eu senti, assim, que... Vou tentar mais, assim, né? Mas eu senti uma resistência dessas pessoas, dos avós, de irem lá na escola falar. E eu fiquei pensando que é um pouco dessa distância, né? Desse conhecimento dito científico, né? Que é o que se ensina na escola e a cultura popular. As pessoas se sentem até acuadas de ir para esse ambiente, né? Como se não fosse um lugar... né, em que o pescador fosse se sentir à vontade, sendo que as crianças estão ali muito querendo aprender mais sobre isso e tal, e aí eu até, né, vou aproveitar e pedir para um dia a gente de repente marcar de
Alguma coisa assim, de vocês irem conversar lá com as minhas crianças, porque eles são fascinados. A nossa sala de aula é cheia de coisas da cultura, né, marítima, assim, e eles gostam muito de contar historinhas de pesca e não sei o que. Acho que eles inventam muita coisa também, né? Ainda estão nessa fase de não diferenciar muito fantasia da realidade. Aí eles falam que nadaram com a baleia e o filhote da baleia, e aquelas histórias assim, braba. Mas é que eu fico pensando Mas ainda bem que não são pescadores, né? que se depender do interesse deles, enquanto eles são pequenininhos, eles têm muito interesse de partir para isso. Eu não sei, vão crescer, vão perder um pouco disso, né? Não vai ser estimulado, né? Não sei. Mas assim, eu acho que tem um terreno frutífero para essa questão do pescador mirim, pelo menos se pegar ali os pequenininhos com quem eu trabalho, que eles são fascinados por isso. E eles brincam de tarrafiar. Eles ficam ali no parquinho, né? Todo dia tem brincadeira, porque primeiro ano é transição. Sim. Eu não coloco eles na sala de aula o dia inteiro sentadinho um atrás do outro. A gente tem 1 hora de parque, quase 1 hora, pelo menos todo dia. E ali é pedagógico também, né? Eu fico observando as brincadeiras, o faz de conta, eles brincam de pescaria, brincam de tarrafiar, brincam de fazer barco, de construir barco com as madeirinhas. Então acho que está bem presente ali, a gente não pode deixar isso morrer. Eu como paulista, nem tenho tanto essa cultura, mas assim, eu peço licença, então eu estou tentando ensinar para eles ali do meu jeito e trazer as famílias para junto. Tu vê, eles gostam dessas brincadeiras, né? Tu vê que nós ainda, hoje eu com a idade que estou, fui fazer um curso envolvendo o Celso Ramos, e nós estávamos reunidos em uns 45, 50 pessoas mais ou menos, e eu levei tarrafa para esse curso também, e cada um tinha que levar um apetrecho de pesca para mostrar da região, tal, como é que funcionava. A gente fez um curso de monitoramento de pesca. E chegou lá, a gente se reuniu em 15 pescadores de várias regiões e começaram a brincar de tarrafa. Quem lança mais longe? Entendeu? Quem abre mais? Quem joga mais longe? Quem é que o tipo de panear tarrafa? Então, nós, com a idade que a gente já tem, ainda a gente foi lá brincar ainda, agora imagina a criançada. Gosta, realmente é assim, olha, levar para dentro de um rancho, eles vão ficar fascinados, ficar loucos de curiosidade. E a gente mostrar os peixes que a gente tem lá dentro do freezer, camarão, né? Mostra o camarão para uma criança, a quantidade de camarão que a gente pegou ontem, uma caixa grandona, veio acima da metade de camarão, mais uma caixona de espada. Aí vem um peixinho misturado, um parati, vem um cascote, né? Então isso tudo eles realmente ficam fascinados. E talvez nessa resistência que tem assim, de o pai querer levar, é porque o pai não era pescador também. Talvez seja isso. É uma cultura que foi desvalorizada, desmerecida por um tempo, né? Sim. Então foi colocada essa sociedade de consumo, né? Aparência, então foi por muito tempo, e a gente tem que resgatar isso, mostrar. E hoje ainda existe uma guerra de pescador contra pescador. Ele aqui é da costeira, tá? Mas muito para a gente ter um documento para poder pescar dentro da reserva que nós pescamos a vida inteira, desde os meus 12 anos de idade, eu tenho que pegar a assinatura de um pessoal da costeira para me pescar ali. Isso é uma vergonha. Por isso eu entrei para o conselho, entendeu? Por isso eu entrei. Mas eu fui para lá porque o pai me convidou para ir, para assistir como é que era e tal. E eu sempre digo para todo mundo que eu caí ali de paraquedas. Eu já não saio, tá? Eu já não saio. Tanto que hoje eu entrei para a Confrem, né? E hoje eles pedem para mim não sair também. Porque a Confrem é muito forte para a Risex também. Porque a gente não tinha representação aqui. O único que tinha, como ele falou, era o Sr. Aristides. O Sr. Aristides infelizmente faleceu, né? Então a gente vai dando continuidade, vai dando força, vai buscando ajuda de um lado e de outro, vai buscando conhecimento, e hoje a gente está bem melhor. Então, né? Eu não pretendo sair. Tem dias que eu paro de pescar, hoje, agora à tarde era para mim sair para pescar, como o Juan já tinha me convidado. Eu disse, a sorte do Juan é que ele botou a minha foto ali dentro daquele do forno, que senão eu ia pescar e ia ficar na mão, porque o pai estava aí. E o pai vai responder tudo que eu iria responder também, entendeu? Então esse que é o meu objetivo hoje, é não sair de dentro da Risex.
O objetivo é fortalecer mais ainda, né? E trazer mais pessoas para o nosso lado como pescador, porque infelizmente, como eu falei, nós estamos entrando em extinção, né? Não é o peixe. O peixe tem bastante. Olha a super safra que deu da tainha aí, olha a guerra que deu da tainha aí. Vocês acham que o que deu em falatório em Instagram, em Face, em WhatsApp? Deu uma guerra generalizada, vamos dizer assim. Infelizmente deu. É um pescador falando do outro, porque um matou mais peixe do que o outro, eu não matei peixe nenhum, agora vão fechar a cota. Aí, antes de fechar a cota, teve muitos que já pararam de pescar, entendeu? Então, a gente quer fortalecer, né? O nosso ramo a gente queria fortalecer mais ainda. Infelizmente, a gente ainda está capenga de ajuda para o pescador mesmo. Infelizmente, ainda a gente está. Agora eu entrei para um comitê agora para sentar conversar com o presidente, porque muita coisa da pesca ele não sabe. Infelizmente ele não sabe, principalmente Santa Catarina, né? Principalmente Santa Catarina. Nós estamos reunidos em 5 grupos, em 5 regiões, desde aqui do sul até o norte, né? Então a gente vai mobilizar, já tivemos essa reunião, agora vamos ter mais uma reunião para definir datas, para a gente sentar com ele. A gente vai sentar com ele. Semana passada eu sentei com o Bolso, conversei com ele, expliquei a situação, entreguei uma documentação para ele, que foi de uma oficina que a gente fez, que era para cooperativa. Aqui a gente não tem cooperativa. Nossa cooperativa aqui é muito fraca. E isso está relacionado só aqui a Resex ou está correlacionado a todos os pescadores da ilha? É que assim, ó, quando tu entra para um órgão desse daqui, que é a Confrei, tu não vai defender só a reserva, né? Sim. Tu vai defender o geral, né? Eu vou defender a Santa Catarina. Sim, Santa Catarina. Só que a gente encontra muita barreira, muita dificuldade. Nós temos um presidente de uma federação de pesca aqui que Deus o livre. Ele defende o industrial e esquece de nós. E ele era do artesanal. Hoje ele só defende o industrial. Onde está vindo o dinheirinho para ele, é mais fácil, né? Aí nós estamos sofrendo com isso daí. Então, mas eu estou buscando apoio para todo lado. É aquela história, estou dando tiro para tudo quanto é lado, uma hora eu vou acertar em alguém que vai nos ajudar. E tem que ser assim. Infelizmente tem que ser assim. E a gente está na década do oceano, tem toda uma questão também da pesca artesanal ser bem mais sustentável, aliada com a educação ambiental, pode trazer pode ser um argumento bem forte para estar conseguindo apoios nesse sentido, né? Hoje eu estou aliado junto com o professor Paulo Horta, com o professor Fabiosa, com a professora Alessandra. Eles têm um conhecimento imenso, são da cultura oceânica, né? A gente está fazendo e eles têm muito contato entre um e outro, e eu estou acompanhando eles em tudo quanto é lugar aí, porque a gente vai conhecendo, conhece um aqui, conhece outro lá, e assim vai. Então a gente quer ajuda, a verdade é essa, a gente quer ajuda. E para isso tu tem que correr atrás, tu tem que sacrificar para correr atrás de alguém. Às vezes tu deixa a tua pescaria, tu tem que correr atrás de alguém para poder nos ajudar. Aí tem gente, aí onde eu digo, o pescador já é um contra o outro, né? Tem gente que diz, onde está cheio de dinheiro, porque não está indo pescar, tem o camarão aí, eu perdi camarão, safra da tainha do ano passado eu perdi também, porque eu estava num curso. Né? Mas não era para mim só, era para o geral. Eu estava procurando ajuda. O pai mandou um documento aí para Brasília. Já faz quantos anos, pai? O do Borriquete, né? Já faz muitos anos. E por coincidência, por cargas d'água, eu conheci um cara, né, num curso que eu estava fazendo. Foi ele que fez o monitoramento e ele que trancou. Aí ele me explicou como é que aconteceu, tal. Aí ele pediu, entra com uma representação, a gente já entrou. Então, são esses os caminhos que tu tens que tomar, parar da tua pescaria,
para poder ser liberado para todo mundo. O Rama, no Naufragados, tomou uma multa de 60 mil reais, que é justo desse peixe. Né? Pegou 5 peixes, se eu não me engano, e ele tomou 60 mil reais de multa. E a gente está tentando de tudo, estão correndo mundos e fundos aí para poder alguém nos ajudar. Então, esse cara, ele me deu a letra, como é que eu tenho que fazer, e agora eu fiz. Agora eu mandei, vai ser feito um novo estudo, né? Só que não vai ser feito um estudo dentro, vai ser no Rio Grande do Sul, esse estudo foi feito lá, né, na Nova dos Patos, e a gente quer que o estudo seja feito aqui, dentro da nossa baía, porque o peixe está em abundância, o bagre também, ele está em abundância e nós desde 2012 a gente está impedido de pescar, entendeu? Mas é isso aí. E a questão da contaminação de metais pesados e tal, tem alguma coisa que se fala disso? Pois é, assim, ó, ontem eu ainda recebi uma ligação, ontem à noite eu estava no mar, a respeito de um processo que era do emissário dentro da nossa baía. Se cair esse emissário dentro da nossa baía, acabou-se, né? Então eu estou entrando em contato com um advogado que é da nossa associação da FAPESC, para poder se juntar com o ICMBio, para poder entrar com uma representação para que não barrar, porque o ICMBio ele é réu. Aí nós somos pescadores, a gente tem como fazer isso, tem argumento para isso, né? Só que tem que ter um advogado, tem que ter um CNPJ de uma associação que é essa daí que vai dar entrada. Vamos ver o que dá. Eu queria ter um dispositivo multiplicador de tempo. Tá, mas assim... Mas nós vamos ter tempo para conversar muito mais. Então, sobre isso. Daí a gente conversa bastante sobre esse nosso tema de encontro, que é dos pescadores com a escola e com os outros parceiros. E aí, como uma atividade prática desse encontro, desse tema nosso, tem a sugestão da gente visitar o rancho de pesca da Associação dos Pescadores Tradicionais da Tapera, que o senhor João é o presidente, o Andrei tem um rancho ali perto. Então a ideia sempre foi de criar um rancho educativo pedagógico, que conversa com o que a professora falou, de as crianças terem um contato, que pode ser aqui, mas também pode ser lá, dentro da canoa, jogando a tarrafa na água, visões super legais, né? Mas, enfim, aí eu acho que, perguntando para vocês, se sábado é um dia viável na vida nossa para fazer alguma coisa nesse sentido, ou se é melhor um dia de semana, que também fica difícil. Então, eu queria perguntar para nós qual seria o melhor dia para visitar, e se vocês têm vontade, né, de pôr no grupo, ver se mais gente vai. Mas qual a sugestão de data para poder estar indo visitar o rancho de pesca? Olha, mas vou dizer para vocês que para nós é melhor durante a semana. Tá? Porque assim, ó, tipo, sábado agora a gente tem uma reunião do conselho da reserva, né? Então, vai não vai, eu também não estou. Pode ser na outra. Então, vocês têm que ver uma data, passar para nós, para a gente poder saber se a gente vai estar disponível ou não. Né? Mas eu ainda prefiro mais. Durante a semana. Durante a semana. Pega a gurizada toda e vamos pra praia. Acho que tem que ter uma votação. E daí no grupo então a gente vê, mas o principal era ver se era fim de semana ou... Eu não me importo que seja durante a semana, ó, tipo, terça-feira que vem vai uma professora com, não sei, vai duas professoras na verdade, né? Com o pessoal da creche lá perto do campinho, Aí eu quero conversar contigo a respeito dos então alunos. ela já vai com uma turminha, não sei quantos são. Eu vou ver se eu já até deixo umas cordinhas penduradinhas ali para passar por baixo do braço, deixar um pouco em pé ali. Não deixar todo mundo entrar, porque... Não, é que assim, ó, é legal, entendeu? É legal. A criançada vai lá ver, tem bastante tarrafa, todo o material de teste eu tenho tudo lá, entendeu? Tudo. Então, eles vão conhecer. Com certeza vão querer ver peixe, vou abrir o freezer, vou mostrar os peixes para eles, tem bastante peixe também, né? Então isso é legal, eu acho legal. Eu não tive isso, mas quem vai ter vai se surpreender, vai ficar com aquilo ali na cabeça que... Né? É legal, eu acho legal. A nossa comunidade aqui também tem bastante gente de fora, né? Tem bastante gente que não tem acesso a esse conhecimento, nunca vivenciou isso, né?
E agora eu vou deixar a palavra agora com a... Vamos lá. Respira fundo. Mas depois quiser então, 48. Bem, gente, boa tarde a todos. Meu nome é João José de Andrade, sou presidente da Associação dos Pescadores da Tapera, sou membro do Fórum dos Pescadores das Bahia Norte e Sul de Florianópolis, sou conselheiro da RESEC do Pirajubaé e sou membro do SOS Bahia Sul contra o esgotamento sanitário dentro das Bahia Norte e Sul de Florianópolis. O prefeito Topazio me odeia. Porque eu sou muito taxativo e verdadeiro. Sou contra a construção da Marina, Parque Marina Beira Mar Norte, pela desgraça que vai trazer aos pescadores mais da Bahia Norte do que da Bahia Sul. Mas de forma geral, questiono bastante. E trabalho bastante em representações tentando fazer com que alguém ainda breque esse projeto. Porque são 480 mil metros quadrados de área construída e um crime ambiental gigantesco que vai acontecer após a construção. Ausência de dragagem de canais de acesso, para que tragam veleiros de 200 pés, e quando um barco com 1 tonelada de peixe, daqui da Ilha do Lago até Coqueiros, em frente ao antigo restaurante do Ataliba, arrasta o fundo. Como navegar com um veleiro de 200 pés? Certo? Então, participo das audiências públicas que são convocadas, enfim. Mas eu não vim aqui para falar disso, eu vim aqui para falar da cultura da pesca artesanal. E dizer para vocês que a cada ano a vida da gente muda. E a cada dia o nosso planeta Terra está mudando. Por incompetência dos governantes, pela ganância do homem, mas Deus está lá só no aguardo. Porque nenhum homem vai vencer o poder de Deus. O que Deus criou não se extingue. A vida muda a cada 7 anos. Bem, eu pesco, hoje um pouco mais ausente, mas desde meus 7 anos de idade. Eu sou nascido na cabeceira da Ponte Cílio Luz do Estreito, de onde, quando menino, eu carregava muita trouxa de roupa na cabeça e o meu irmão mais velho já tinha o hábito de pescar, então 5 horas da manhã ele chegava na minha tarimba, porque a gente não tinha cama, era uma tarimba feita de tábuas e botava um colchão de palha de milho ou palha de bananeira para a gente dormir, porque a gente era bem pobre. E me chamava para ir pescar com ele. Inverno. Imagina o inverno friozinho assim como está esse, né? Nós saímos de casa às 5 horas da manhã para pescar. Chegando lá, ele tarrafiava nas pedras, a tarrafa trancava, ele dizia para mim, ó, tira a roupa e vai lá tirar a tarrafa. E eu tinha que tirar a roupa e ir lá tirar a tarrafa. Quando eu saía da água, eu batia queixo para também. Então, gente, mas eu acredito, sempre acreditei que tudo é possível. Ninguém me vence no primeiro não. Eu insisto. Hoje, como foi falado aqui, muitos filhos não querem mais seguir a função do pai, ou a tradição que o pai carrega, ser pescador. Meninas, moças, mulheres, temos algumas ainda, diversas espalhadas pela nossa ilha, que praticam a arte da pesca. Cada setor tem o seu propósito. A gente começa a nossa vida ao sair do ventre da mãe, dali vai desenvolvendo um pouquinho,
primeiro passo, quando ainda criança, é ir para a creche, o núcleo de educação infantil, e depois, com 7 anos para cima, a escola. Para quê? Para aprender a ler e escrever. Da escola, a gente vai amadurecendo o dia a dia da nossa vida. Eu saí da casa dos meus pais com 14 anos, peguei um avião ali no aeroporto de Círio Luz e fui para morar em Santos, com 14 anos de idade. De Santos, eu retornei a Florianópolis, com 15 anos fui para São Paulo, onde aprendi uma profissão que não tem nada a ver com pescaria, e trabalhei em São Paulo 8 anos. Morei em São Paulo 8 anos. E em São Paulo não se vive, se vegeta. Porque é só trabalhar, dormir e comer. Não tem lazer, não pode pensar. Certo? E resolvi então ir embora para Florianópolis de vez. E eu passei, na minha vida, eu passei para aqui um pedaço bem crítico. E foi então onde eu abracei a pesca como profissão para a sobrevivência. E graças a Deus, consegui. Sou morador desse bairro há 42, 43 anos. Quando eu cheguei aqui, a Tapera era um matagal só. Na rua onde nós moramos, tinham só 2 casas. Hoje ela é toda povoada. Essa parte da bola da Rua do Juca era um desastre. Sempre também trabalhando em campanhas políticas, mas sempre com a preocupação de não o meu eu, mas o bairro em si. Sair da Tapera hoje, eu sinto vergonha de algumas coisas. E temos dentro do nosso bairro um vereador. Mas saio nessa comunidade, rua por rua, como eu conheço, rua por rua, há ruas que me vergonham. Vou citá-las: Rua do Juca, Rua da Barreira, Rua da Creche. A Rua da Barreira é um desastre, as calçadas totalmente destruídas. Não sei como as pessoas não se machucam, para que leve ao poder público, ao município, à prefeitura, uma série de multas por recuperação de saúde. Nossa praia, ela é cuidada apenas com um objetivo turístico, nada mais. Nós, enquanto associação, nós fazemos um mutirão de limpeza na praia 2 vezes por ano. Participamos do projeto Pescando Lixo, que também somos remunerados, mas os professores são bem mais remunerados, bem melhor remunerados do que os participantes ativos. E acredito que é possível mudar a regra. É possível que uma moça aprenda a entralhar uma rede como ela aprende a fazer uma unha. Ela vai ganhar dinheiro. E eu tenho certeza que ela vai ganhar mais dinheiro entralhando uma rede do que fazendo unha. Porque para entralhar uma peça de rede, se cobra em média hoje R$100. Se ela for boa, ela entralha 2 por dia. Ela já ganhou 200. Tem moças que trabalham fazendo unha que não ganham R$60, R$70 no dia. Às vezes. Tem aquela que ganha até 300. Se especializou na arte. Então, gente, o projeto Mutuca Educa é um projeto bem planejado. O objetivo dele é trazer conhecimento às crianças, aos professores, ao povo de maneira geral. Participamos de muitas coisas juntos, de muitos encontros. E agora também foi montado aqui no antigo CEP um laboratório de pesquisa com o professor Paulo Horta, que é um baita de um cara que viaja o mundo inteiro, entende muito de pesquisas.
Ele é desse tamanhozinho, mas tem a cabeça, uma inteligência incrível. Tá? Então, a princípio, começa com um projeto de algas marinhas. E tem lá algumas piscinas, que eu acho que tem também que ser bem analisado, porque ele já está trazendo problema aos pescadores. As algas têm um tempo de durabilidade que tem que ser colhida, e quem incentivou a prática do cultivo dessas algas aqui em Florianópolis, na região do Ribeirão, incentivou muitas pessoas, que a grande maioria não é nem pescador, é só empresário mesmo, que tem dinheiro, e aplicaram dinheiro pesado para fazer trabalho, e quando chegou na hora da coleta, tiveram apenas prejuízo. Porque quem incentivou tinha que processar 12 toneladas por dia e só tem competência, até hoje, só tem competência para processar 6. O restante foi só prejuízo. Tá? Então, não é o nosso caso. Nós queremos fazer um trabalho onde possa trazer lucro às pessoas, ao jovem, à menina, enfim, até um adulto pode aprender, se assim ele achar necessário. Fazer uma rede, trazer uma rede, fazer chumbo, enfim, praticar pesca. A arte da pesca pode morrer? Pode, mas eu acho muito difícil. As pessoas têm que acreditar que é possível recuperar. Quando se fala exterminação, foi citado aqui o caso do berbigão. O que falta, na verdade, é vontade. Vontade. Porque eu estou cansado de participar de reuniões onde os professores, os pesquisadores dizem, nós vamos fazer. Mas aquele vamos fazer fica apenas no pensamento. Não, ele tem que sair do pensamento e para a prática, porque senão não acontece. O berbigão não se extinguiu, na verdade. O que houve em 2018 foi uma alta temperatura e fizeram estudo, tudo quanto a gente, e não conseguiram chegar ao denominador comum, da morte do bagre à morte do berbigão. O que aconteceu? A alta temperatura que deu no ano de 2018, embora esse verão que deu agora foi mais quente, mas não aconteceu o que aconteceu em 2018. Em 2018, a lama ferveu. A lama dos mangues, a lama dos baixios ferveu. O que tinha numa profundidade de 60 centímetros, aquilo veio tudo para cima. E o berbigão ele resiste só até 27 graus de temperatura. Então a mortandade foi geral. Eu, naquele ano, no mês de janeiro, eu fui pescar no baixio, que tratamos hoje de reserva extrativista, e me chamou a atenção. Eu estava caminhando pela praia, e de repente eu comecei a avistar diversas conchas na beirada da praia, mas aquele ia embora, do começo até chegar no mangue. Eu fui tapear camarão. Cheguei no baixio 2 horas da tarde. A gente leva uma caixa, ou um balaio, uma boia, onde a gente estava e pesca dentro da boia ou dentro do balaio. E, ao chegar no ponto em que eu iria iniciar a pescaria, eu botei a caixa na beirada da água e fui experimentar primeiro para ver se tinha camarão. Depois para amarrar a caixa aqui acima do joelho e ela sai, né, um pedaço de quadra desse tamanho, mais ou menos. Ela vem, a gente vem puxando conforme a gente vai andando, tapeando. E eu entrei com água aqui. Vocês acreditam que eu não consegui ficar dentro d'água? Porque a água me queimava as pernas daqui para baixo. E aí eu liguei uma coisa na outra. Eu só fui conseguir entrar, às 2 horas da tarde, eu fui conseguir entrar dentro d'água para tapear 4h30 da tarde. Porque até as 3 horas a água estava aqui, queimava do mesmo jeito.
Às 3h30 a água estava aqui, queimava do mesmo jeito. E às 4 horas então a água estava aqui, aí já... E aquilo me impressionou, nunca vi acontecer aquilo na minha vida. E, como eu disse, eu liguei uma coisa na outra. A temperatura da água com as conchas mortas na praia. Mas eu fiz também uma coisa que talvez não devesse ser feito, mas fiz. Porque eu precisava fazer para ver se acontecia alguma coisa comigo, para então ter um questionamento diferente. Eu sempre, quando vou pescar, eu sempre levo 2 sacolinhas no bolso. E na vinda, nesse dia, eu matei 1,5 kg de camarão apenas, porque eu pesquei até escurecer só, embora. Já estava lá desde 2 horas da tarde, vou ficar até aqui até 10 horas da noite. Também tem. Bem, aí eu vim caminhando e vim juntando conchas. E umas que estavam abertas, já mortas, e outras totalmente fechadas. E juntei uma sacola, as 2 sacolas, uma na outra, juntei aquela sacola cheia. Cheguei em casa, botei na pia, lavei, botei a cozinhar, depois fui escolher o camarão, limpo o camarão para guardar. E no domingo, um outro filho meu que mora na Amazônia veio me visitar e comeu uma daquelas e perguntou: pai, de onde é que o senhor trouxe isso? Aí eu falei: no baixinho, está cheio. Então vamos lá. Ele queria, tinha curiosidade de ir lá. Eu falei: vamos. Eu lá, trouxe mais um balde de 18 litros para ele levar para casa, para comer. Eu peguei, comi, porque se me desse uma dor de barriga, se eu ficasse doente de alguma forma, eu tinha como questionar que tinha sido aquele produto. Mas não aconteceu nada com ninguém. E na reunião de CMBio, a gente brigava muito, porque professores, biólogos fizeram estudo de tudo quanto é gente e não conseguiram chegar no denominador. Por que morreu todo o berbigão? Por que não morreu o caranguejo? E quando o caranguejo sentia alta temperatura lá na profundidade que ele vive, ele simplesmente saiu para fora e vou veranear. Então, a recuperação do berbigão até o dia de hoje não acontece por falta de vontade. Porque a EPAGRE tem laboratórios que se colocou à disposição para fazer há 2 anos passados, até hoje não aconteceu. As políticas públicas em benefício aos pescadores, aos agricultores, elas são muito pequenininhas e enganosas. Não adianta. Enquanto nós tivermos a classe política que nós temos nesse país, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ser sempre um Deus nos acuda, porque eles estão mais preocupados com o seu bolsinho do que com a população geral desse país com uma melhor qualidade de vida. Por isso, eu gostaria de dizer a vocês que são jovens, que lá no futuro, de repente, vocês queiram abraçar a política como um meio de vida, abracem, mas abracem com seriedade, com honestidade, com preocupação de trabalhar realmente por uma causa que vai beneficiar o povo brasileiro todo, não ao bolso. Pensem nisso, porque eu nasci pobre, bem pobre, mas eu me orgulho de ser quem eu sou. Sempre passando experiências. O professor Paulo Mota me manda estudantes da universidade na minha casa, diversos. Nunca virei as costas. Nessa comunidade, eu moro esses anos todos. Eu estou sempre ajudando alguém, sempre não viro as costas e não fico enrolando. Eu vou te ajudar e depois vai me cobrar? Não. Eu tanto digo sim quanto digo não. Vou tentar. Tentei, consegui, eu chamo, está aqui. Tentei, não consegui, não foi possível. Vou ficar no país. Então, gente,
Nós temos ali na Praia da Tapera, a nossa Associação de Pescadores, temos um salãozinho, não é maior do que isso aqui, mas é sempre acolhedor. Temos a iniciativa de lançar logo, já lançamos o projeto, já funcionou, mas aí a pessoa que tocava o projeto se ausentou da associação e a gente teve que dar para andar. Que é a Escolinha de Pescadores Mirim, onde 2 professores, pescadores profissionais, ensinam crianças a como fazer uma rede, como processar, enfim, a aula completa sobre a preservação da cultura da pesca. E como eu disse, a vida muda, nossa vida muda, o sistema global terrestre também está mudando, por incompetência dos seres humanos, dos homens. Estamos lá 2 idiotas com uma baita guerra desnecessária, porque apenas pela ganância de querer o que o outro país tem para o seu benefício próprio. Então, imagine uma bomba daquela quando explode, o que ela provoca pela atmosfera em seu geral. Então nós estamos aí com mais terremotos, mais maremotos, mais ciclone, mais temperatura muito mais alta, um inverno rigoroso como está acontecendo esse, né? Tudo provocado pela mão do homem. Tem como mudar isso? Tem. É difícil? É difícil. Mas o poder está na mão do povo. Nós vamos passar agora, em outubro, nós vamos ter eleição. Quando eu digo o poder está na mão do povo, das mudanças que nós queremos, está através do voto. Porque eu posso falar com a maior tranquilidade, eu voto desde os meus 18 anos de idade, eu nunca anulei um voto e nunca votei em branco. Já fui enganado por diversos. Por quê? Porque lá em Brasília, quando nós votamos o presidente da República, nós votamos lá uma vaquinha de presépio, na verdade. Porque não tem maioria que é do governo, o governo manda um projeto para lá, eles olham, aí vem a maldita negociata. Vamos ver o que é que ele vai oferecer para nós botar esse projeto para votação. Porque se não tiver negociata, não sai nada. Então não adianta ser Lula, ser bolsonarista, ser isso, ser aquele, o outro. Não. O que maneja esse país é a Câmara Federal e o Senado Federal. O restante. Tá? Então, é nesse momento que nós temos que ter consciência de quem nós vamos votar. Não como presidente da República, mas como deputado federal, como senador, como deputado estadual. Vocês não imaginam o que acontece por trás dos bastidores. Pensem, reflitem. Temos o prefeito Topázio no mandato ainda? Temos. Será por que ele está no mandato ainda? Porque tem alguém passando a mão na cabecinha dele. Tá? O povo não sabe o que acontece. Vocês sabem, por exemplo, eu vim aqui para falar de pesca, mas tem tanta coisa que me revolta que eu sou obrigado a falar. Vocês sabem quantos celulares daquele ali tem um vereador? Ele tem 3. Pagam com o nosso dinheiro. Eles não tiram do seu dinheiro para botar crédito. A Câmara Municipal paga o crédito dos 3 celulares. E não é R$50 nem 100 não. A valorização financeira de um trabalhador do Estado dentro da Assembleia Legislativa, do município dentro da Câmara Municipal, é diferente daqueles moços, daqueles cidadãos, daqueles pais de família que estão aqui limpando as ruas da Tapera. Essa vale-refeição vale a pena o vale deles. Mas os coitadinhos aqui, não dá para encher um carrinho de compra, mas os deles dá para encher 4. São as vergonhas do nosso país, que ninguém sabe. Né? Então, gente, conversando com o Mandala,
sobre o projeto Manduca, a Manduca, Ficou legal. Ficou legal, mandar. Nós trocamos uma ideia e como nós participamos do projeto Pescando Lixo, que cuida mais das orlas, nós entendemos que é necessário, é preciso. Nós queremos ter um peixe saudável, nós temos que ter as nossas águas saudáveis. Mas o problema maior não está lá. O problema maior está aqui, na terra. Quando dá uma chuva torrencial, os plásticos, sacolinhas plásticas, tampinha de garrafa, plástico de tudo quanto é forma, um papelzinho da bala, uma xepa de cigarro, a chuva torrencial leva tudo embora. Então qual foi a ideia? A ideia era unir as escolas do bairro através dos seus estudantes, professores, cada professor com a sua turma, oferecer as condições adequadas para recolhimento, ou seja, luva, saco, e fazer um mutirão de limpeza dentro das ruas do nosso bairro. Começando lá pelo Pedregal, pela Rua do Juca, trazer a escola do futuro, trazer a escola Elitel Marcos, trazer aquela escolinha de lá, num único conjunto, num dia só, para fazer uma grande limpeza. Dando a estrutura necessária, claro. A gente pediria, no caso, se a gente fechar um compromisso, que cada um que for participar leve pelo menos a sua garrafinha de água para manter o trabalho bom. Por isso que eu digo, preciso mudar. Porque o grande responsável das grandes mudanças que estão aí são os seres humanos. Então, se nós queremos, se aquelas crianças quiserem chegar aos seus 50, nós temos que começar a prepará-los para que eles cheguem lá nos seus 50. Senão eles não vão chegar. Senão eles não vão chegar. Então, quando criança, meu avô dizia assim para mim, meu avô, que já era velhinho, as crianças vão passar muito trabalho. E olha que eu passei muito trabalho. Eu nunca esqueci a frase dele. Vai ter dia que vai ter o produto para comprar e não vai ter o dinheiro para poder comprar. E hoje nós estamos já nesse tempo. Eu vejo com meus olhos muitas pessoas ir ali na feira, comprar um tomate, comprar uma cenoura, entrar no açougue, ou pedir ou comprar um mocinho para fazer uma sopa para comer. Pela falta de valorização financeira do seu trabalho. Porque eu vou fazer uma comparação aqui, aquele senhor lá no canto, ele se aposenta, ele hoje está na ativa, vamos supor, eu vou botar o salário dele assim por baixo. Ele ganha 8 mil reais, certo? Eu não sei quanto ele ganha, estou fazendo um exemplo. Quando ele aposentar, ele vai passar a ganhar 4. E aí, todo aquele padrão de vida que ele mudou, ele vai ter que reestruturar. Porque com os 4 mil não vai conseguir fazer o que fazer com 8. Isso. Nós, quando montamos uma rede, tem pessoas que pensam assim, montar uma rede é fácil. Nós não sabemos o preço que custa um pano de rede, quanto é que está um quilo de chumbo, quanto é que está um quilo de cravo. Quanto é que está um quilo de camarão hoje? Está caro? Tá. Hoje um quilo de camarão a gente consegue vender por 70 reais. Então ele ontem matou 18 quilos. Multiplica 18 vezes 70. Ganhou o dia? Ganhou, mas se sacrificou, pegou frio, pode pegar uma doença. Será que compensa? A pergunta é, será que compensa? Olha, gente, a vida de pescador não é vida fácil. Porque, no outro exemplo de pesca, a safra da tainha. Uma tainha, quando eu digo que o que Deus criou não se extingue, porque não se extingue.
A própria natureza se encarrega de tirar o excesso do que é produzido. Seja de seres humanos, seja de animais, seja do que for, a própria natureza se encarrega. Deus, quando montou esse mundo, ele pintou um quadro incrível que jamais alguém vai pintar igual. Nunca homem nenhum vai pintar igual, a não ser ele que fez. Uma tainha, quando desova, ela desova 60 milhões de óvulos. Vocês sabem o que é 60 milhões de óvulos? Desses 60 milhões, apenas 10% sobrevive, porque o resto tem que alimentar outra cadeia que vive à mercê das águas. Tudo quanto é espera. A baleia sai lá do Ártico, para vir lá no Nordeste. A tainha sai dos Estados Unidos, do Rio Grande do Sul, do Uruguai, de Santa Catarina e forma os seus cardumes gigantescos. E aí um bando de idiota que tem lá em Brasília, que se diz entendido das coisas, começa a criar as leis em prejuízo aos pescadores, sempre amassando debaixo do pé. Sempre. E eles esquecem que o pescador é o grande responsável de colocar o alimento na mesa da população brasileira em todo o país. Né? É difícil encontrar alguém que não come peixe. Muito difícil. Então o que falta são políticas verdadeiras, legítimas, que incentivem, que valorizem o pescador em toda a categoria. Hoje eles querem pagar 1 quilo de tainha na praia por R$2 para levar para o mercado vender. Mas vai lá no mercado vender e vê se tem uma tainha lá menos de R$14 o quilo. Não, porque o ganancioso, o empresário, está preocupado em encher mais e mais seu bolso e fazer a sua fortuna ficar maior. Isso aconteceu em Florianópolis, de pescadores cheios de dinheiro, abrir buraco na praia e enterrar tainha. Porque a ganância dele querer ficar com tudo e não baixar preço, não deu. Então, gente, eu não vou me alongar mais, eu acho que eu já falei até do que eu não devia, né? Mas peço desculpa ao Mandala, mas eu me coloco à disposição para que, se alguma professora quiser levar o treino nas crianças lá na praia, é só a gente ficar convocado, ligar, a gente combina um dia, horário e estaremos lá para receber. A gente entra em contato com E vamos ver se conseguimos fazer uma união para fazer esse mutirão de limpeza dentro do bairro, porque é importante não só para os pescadores, é importante para toda a comunidade. Eu trabalho ali na Tenente Almar, e no projeto que a gente tem com 4 turmas, termina o ano fazendo isso mesmo, Sérgio. Então a gente pode combinar para já tentar agregar com mais escolas, fazer essa entrada junto com o senhor nesse projeto maior aí da... Vamos conversar. Aqui, pessoal, desculpa se eu fui muito longo, desculpa se... E passo a palavra ao Mandala para que reconduza a reunião. Muito obrigado, senhor.